Olá, pessoas desocupadas! Bem-vindos a mais um cafezinho virtual, episódio especial do VDMC, Vozes da Minha Cabeça. Eu sou o Dr. Edu Honorato, sou psicólogo, especialista em algumas áreas, incluindo IA, e esse é um podcast para pessoas desocupadas como eu, para falar um pouquinho sobre tendências de inteligência artificial. A gente não teve nenhum episódio em dezembro. Ah, por que, Eduardo? Porque eu estava descansando. Eu passei 10 dias trancado em casa assistindo seriados e eu precisava de um tempinho para desconectar a minha cabeça. Ixi, meu cabelo tá com um negocinho aqui em cima. Bom, quem é mais antigo vai perceber que nós temos um novo cenário. Agora eu estou aqui literalmente com a minha janela aberta na Amazônia. Não, mentira. Vocês sabem que meu escritório é uma bagunça. E isso tá aqui só porque aqui atrás tá cheio de decoração de Natal. Porque, obviamente, né? Quando você é casado com uma Mariah, e aí quem me acompanha nas redes sociais sabe qual é o meu sofrimento em lidar com o Natal, tem muita coisa para guardar. Bom, vamos lá, vamos começar esse episódio de janeiro de 2026. Tem muita coisa para conversar com vocês, muita coisa que eu vou retomar, que eu já tinha falado, que eu disse lá atrás que ia acontecer, e eu tô bastante assustado com algumas mudanças que aconteceram pelo mundo da inteligência artificial. Vocês já sabem como funciona, eu vou colocar as informações aqui, e a gente vai conversando sobre cada uma dessas notícias individualmente. Notícia número 1. A Alemanha investiu 1,6 bilhão de euros em campos de IA focado ao bem-estar social. E aí a gente vê uma mudança na maneira como as pessoas estão encarando inteligência artificial, principalmente na Europa, modelos diferentes dos Estados Unidos. Aqui na Alemanha, esse Innovation Park, ele foi criado para que a IA seja desenvolvida, ou produtos com inteligência artificial, dentro de uma visão ética, tecnológica, com valores sociais, com responsabilidade. Esse centro de pesquisa alemã, ele começa como um dos pioneiros no mundo nesse pensamento de uma IA humanizada. Tem investimento, claro, tem investimento bilionário, tem investimento privatizado, mas tudo pensando nesse viés. Isso é interessante para a gente começar a pensar qual é o modelo que a gente vai querer aqui no nosso país. Notícia número 2. Sempre falando de empregos, de mudança no mercado de trabalho. Já tem um tempo que a gente sabe que muitos empregos vão desaparecer, outros vão migrar e outros vão evoluir, vão passar por processos de transformação. Mas a HP informou que vai demitir 6 mil pessoas e apostar mais em IA. É uma decisão que eles tomaram recentemente, fazendo um plano de reestruturação que vai até 2028, porque eles estão passando por processos de automação interna. E aí, quem é que vai perder emprego na primeira leva aqui desse pessoal? O primeiro grupo que vai perder é suporte e atendimento ao cliente. Vai atrás dos vídeos lá atrás, logo quando eu voltei do Vale, e eu falei, atendimento ao cliente é uma das áreas mais preocupantes. Então, assim, imagina que call center, atendimento digital, tudo isso vai ser automatizado e ao invés de ter 1.000 atendentes, você tem um atendente controlando 999 agentes. Então, a HP já anunciou mais um corte de 6 mil pessoas. E isso não é um movimento isolado, não é alguma coisa que está acontecendo sozinha, porque a Amazon, Microsoft, a AMD também já cortaram vagas, já fizeram corte de pessoal, e a tendência é que você tenha algumas áreas de trabalho, alguns tipos de emprego que sejam cortados e que vão desaparecer, provavelmente. Lembra que eu sempre falo isso em sala de aula, ou falo em qualquer evento? Quando inventaram a eletricidade, lembra que tinha o cara que acendia lamparina na rua, de querosene, o cara ia lá na prefeitura da cidade, o cara ia lá no centro da cidade acendendo. Essa profissão acabou, porque a tecnologia evoluiu. Isso vai acontecer com muita gente. Bom, vocês devem ter visto que no meio de dezembro a OpenAI lançou o ChatGPT 5.2. E quando ela lança o 5.2, veio toda essa coisa, meu Deus, o ChatGPT passou à frente do Gemini 3.0, a OpenAI se tornou o melhor modelo do mundo e tal, substituiu equipes inteiras. Ai, bati no meu microfone. Eu não sei vocês, mas hoje é dia 8 de janeiro e ontem eu tive um surto com o GPT 5.2 porque ele não está funcionando. Ele não obedece, eles mudaram algumas coisas na personalidade, na forma como ele entende. Para mim ele está cada vez mais literal, menos humano e mais alucinatório. Então assim, eu tive que voltar a falar com ele assim, extraia os dados da imagem, não modifique, apresente na forma de lista esses documentos, porque ele sai criando. Vou citar um exemplo que eu fiz ontem. Eu tenho um documento em PDF que é a estrutura do curso, da palestra que eu dou, do treinamento que eu dou. Eu não queria digitar de novo, então eu peguei o PDF, peguei a imagem, mandei para ele e falei assim, extrai a lista de conteúdos,
extrai os dados dessa imagem e transforme numa lista de conteúdos que eu vou selecionar quais os itens que eu vou incluir nesse treinamento. Ele simplesmente extraiu isso, só que depois ele criou uma nova lista. Toda hora eu tenho que ficar falando e refalando, falando, ensinando e voltando. Não tá legal para mim, mas tecnicamente seria uma grande novidade. Não sei como é que tá para vocês, se vocês estão conseguindo usar com qualidade, mas a minha versão 5.2 não tá muito legal. O Diego Almeida.ia, que é um cara que eu sigo no Instagram e que é muito bom, postou uma notícia do dia 20 de dezembro falando sobre o consumo de água que a IA teve no ano, né? E aí, lembrando sempre, data center consome água por conta do resfriamento, por conta do aquecimento que esse material, que essas placas geram para produzir esse conhecimento, né? Então você precisa de muita água para resfriar, essa água predominantemente evapora, não é uma água que pode ser tratada ou trabalhada ou uma água reutilizada por conta dos produtos químicos que podem danificar. Não é a minha área, mas eu já expliquei em alguns outros vídeos aqui. E o consumo de água é extremamente alto. Então, nesse ano de 2025, a IA consumiu tanta água como toda a indústria global de água engarrafada. E poluiu tanto quanto a cidade de Nova York. E a gente tem que começar a pensar, quando você quer instalar um data center na sua cidade, se algum político vier, vamos instalar data center porque querem investir 3 bilhões. Não é bem assim a história. Eles querem consumir a tua água e provavelmente poluir o teu meio ambiente e sem você receber nada por isso, porque não tem retorno financeiro. O data center é um prédio com computadores, com meia dúzia de funcionários. Não é uma empresa com 15 mil pessoas, com trabalhadores e com girando comércio na localidade. Não é isso. É meia dúzia de funcionários. No final de dezembro, teve uma situação bem inusitada em São Francisco, onde os carros autônomos tiveram um apagão e isso paralisou a cidade. Eu andei nesse carro, chama-se Waymo, eu tenho um vídeo em alguma rede social aí que é muito interessante, extremamente seguro, totalmente automatizado. Só que o que acontece? Quando você não tem internet, você tem uma queda do sistema e aí eu acho que por segurança eles travaram. Aconteceu uma vez. Tá vendo como não presta. Gente, mas isso pode acontecer também com carro de combustão. Não nessa grande quantidade, mas você pode ter problemas técnicos que acontecem na cidade que podem gerar um problema. Então, pelo benefício que ele traz, pela segurança, eu ainda não consegui achar nenhuma notícia sobre acidente causado por esses carros. E assim, dentro deles, eu passei por uma situação em que um ônibus tentou dar uma fechada ou uma bicicleta cruzou no momento, ele para e ele te avisa assim, não abra as portas, é muito seguro, mas eles vão precisar de internet. Então, quando tiver apagão, num futuro totalmente automatizado por esses carros, quando tiver um apagão, tem que se pensar num backup. Eu tenho falado muito de wearables, que são esses gadgets que a gente veste e que fazem monitoramento de saúde. Finalzinho de dezembro, a Coreia do Sul desenvolveu um patch de suor que monitora a glicose sem o uso de agulhas. Cola no seu corpo e ele fica identificando isso. A Samsung tem uma divisão biomédica, né, e desenvolveu esse patch, que ele é flexível e ele monitora a sua glicose. Essa tecnologia tem uma precisão de 97,3%, quando comparada, por exemplo, à análise que é mais sanguínea. Só que ele é não invasivo. Gente, diabetes é um dos quadros que tem maior incidência e prevalência no mundo. A aceitação disso vai ser muito grande. Cada vez mais a gente consegue associar a parte da saúde com a tecnologia e desenvolver tecnologias que a gente consiga prever, monitorar, acompanhar. Eu tenho visto bastante coisa nessa área e sempre falei que é uma tendência muito forte. É uma tendência muito forte na inteligência artificial por conta de um mercado muito grande. No dia 17 de dezembro, a Startse postou uma matéria de uma startup que vai tirar o médico da consulta, né? É uma experiência que passa a ser conduzida por IA com o médico atuando nos bastidores. É uma empresa chamada Akido, está testando um modelo que muda essa lógica do atendimento médico. Ao invés do médico conduzir a consulta, os sistemas de IA com modelos de linguagem que vão coletar informações, sugerir diagnósticos, estruturar planos de cuidado, enquanto o humano apenas revisa e valida esse resultado. É um atendimento em grande escala. Ontem já saiu uma notícia que eu vou trazer aqui no final, acho que o estado americano que já liberou um sistema de IA que não passa pelo médico. Eduardo, mas isso não vai acontecer no Brasil, o CFM não vai deixar. Será, gente? Vocês estão vendo realmente os conselhos da medicina, da enfermagem, da odonto preocupados com isso? Não, eu não tô vendo. Vai no conselho, na página do conselho da sua área da saúde, seja medicina, enfermagem, odonto, psicologia, fono, físio. Olha o perfil deles nas redes sociais e vê se eles estão preocupados com inteligência artificial, se eles têm discutido, se eles têm convocado os profissionais para isso. Não tem. Enquanto a gente não toma conta,
A Big Tech faz isso. Ela vem, produz um produto, traz e soca. Ah, mas aqui não vai poder. Legislação, eles têm um marketing muito forte, eles têm conexões políticas muito fortes. Isso vai acontecer e não vai demorar muito. Para quem gosta de humanoides ou tem medo deles como eu, a NVIDIA informou que os humanoides da NVIDIA conseguiram treinar 10 anos de conteúdo em apenas 2 horas. Então agora eles conseguem aprender a andar, a se mexer como humanos, fazem simulações perfeitas. Esses robôs foram treinados com simulações físicas, com técnicas de corrida, com um monte de tecnologia, né, para conseguir cada vez ficar mais próximo das habilidades humanas. Humanoides são uma tendência muito grande, tem milhares de fábricas tentando desenvolver esses produtos. Eu ainda aposto na ideia de que uma das principais será a Apple, porque a Apple perdeu um pouco nessa corrida de inteligência artificial, ninguém fala, tadinha, bem feito, né? Mas como eles têm a predominância no número de aparelhos, eu acredito que eles vão desenvolver alguma tecnologia para integração com esses humanoides, mas é um mercado que vai pegar fogo esse ano, com muitos produtos sendo lançados. Toda semana aparece alguma coisa diferente. Um monge fake de IA que surgiu nas redes sociais. Isso aqui é a coisa mais fácil de fazer. Sempre vou citar esse fato. Conheci uma pessoa lá no Vale do Silício que tem um perfil de um educador físico totalmente construído por IA e ele vende vídeos diários para as pessoas tudo construído por inteligência artificial. Ele é educador físico, ele tem formação, mas ele não é aquela pessoa. Então agora você já tem, por exemplo, perfis fakes que são de monges, fala sobre gratidão, muito calmo, reconfortante, mas ele não existe. Sabe a senhorinha de Erechim aqui no Brasil que foi esperar o Brad Pitt, feito com deepfake? Eu já mostrei vídeo para vocês no meu perfil. Eu consigo fazer um deepfake com qualquer pessoa. E eu não sei mexer em nada. Eu faço no telefone ou no computador. Então, cada vez mais esses deepfakes são possíveis e cada vez mais as pessoas vão tentar aplicar golpe. Esse aqui, no caso, é um monge que fala muita coisa legal, mas ele vai começar a ter engajamento e cada vez mais as pessoas vão cair nesses golpes sem perceber, porque cada vez está mais claro, né? Tá cada vez mais difícil identificar. Quando a gente descobre uma maneira de identificar, já vem outras questões, você consegue burlar isso. E aí, assim, você coloca e você engana as pessoas. O que mais tem é gente carente com transtorno mental, com problemas de saúde mental nas redes, procurando atenção, procurando acolhimento. E é um problema que a gente vai ter que encarar. Eu sempre falo, tudo é fake até que me prove o contrário. Coreia do Sul saindo na frente, implementando agora em janeiro de 2026 uma lei específica para o uso de inteligência artificial. Essa lei determina que as empresas identifiquem que o conteúdo é produzido por inteligência artificial e que precisam informar os clientes quando eles estiverem interagindo com inteligência artificial. Isso muda bastante o jogo, eu acho que é uma legislação bem interessante para se pensar, essa obrigatoriedade de notificação, porque a gente precisa saber, inclusive, se esses dados vão ser utilizados para alguma coisa depois. Então, além de legislar sobre a informação, também gera informação sobre como é que eles vão utilizar e a gente pode ter surpresas com a utilização desses dados depois, então isso é bem interessante. Para quem é da área da construção e diz assim, porque eu não vou, a IA não vai roubar meu emprego, porque eu trabalho na construção. A China construiu uma estrada de 158 quilômetros usando apenas robôs autônomos, de inteligência artificial, uma rede de 5G e não teve envolvimento nenhum de humanos. Não teve envolvimento nenhum de humanos. O Emirados Árabes Unidos se torna o país número 1 no uso de inteligência artificial. Eu já falei isso algumas vezes, eu acho que eles fizeram uma assinatura em que todo mundo que mora lá tem direito a ChatGPT, mas hoje 60% dos trabalhadores já usam ChatGPT ou Copilot no dia a dia. É uma briga grande, é um país que tem bastante dinheiro, mas entendendo que a tendência é que cada vez mais o uso ou o acesso, pelo menos à inteligência artificial, ele precisa ser coletivo. Hoje a gente não tem como fazer isso ainda quando você cobra R$ 34,90 para o acesso ao GPT. Eduardo, mas tem o GPT gratuito. Não presta. Não presta. Toda IA que tenha planos de acesso e que oferece a versão gratuita, ela te oferece uma versão gratuita xixelenta. Com exceção dos modelos chineses, o DeepSeek, o Kimi, alguns modelos chineses, eles oferecem uma versão boa gratuitamente, mas a grande maioria só vai ter acesso a essas ferramentas na versão paga. Com isso,
Emirados Árabes Unidos fez um acordo há um tempo atrás com a OpenAI, ofereceu para todos os moradores e habitantes. Hoje eles têm, então, 60% da população trabalhando, utilizando já o ChatGPT. O Google Meet agora traduz as videochamadas em tempo real, preservando a voz original do usuário. Isso daqui é bem interessante, já acontecia no Android, nos fones do Android, a gente já tinha tradução simultânea, para todos os idiomas, a pessoa fala, traduz automaticamente. Agora isso foi incorporado no Google Meet para que você possa fazer entrevistas ou eventos em que a tradução é automática. Eu ainda acho um pouco robotizado, um pouco falho, mas é uma tendência de futuro. Agora vai quebrar a barreira dos idiomas. Toda vez que eu vejo alguma coisa assim que envolve idiomas, eu penso assim, cara, as pessoas só não podem cair na ideia equivocada de que não precisam aprender idiomas, né? Pelo menos um, né? Eu sempre falo espanhol, inglês ou mandarim, se você tiver interesse nessa área, mas falar um idioma não é só uma questão de empregabilidade, mas é também uma questão cognitiva. Desenvolver a habilidade de falar um outro idioma aciona áreas do seu cérebro que são muito importantes no processo de desenvolvimento. Então, aprender um outro idioma não é só uma habilidade de, eu vou conseguir me comunicar em empregabilidade, mas também do ponto de vista neurocognitivo. Inteligência artificial entrando na moda, a gente já sabia que isso ia acontecer. A Zara agora passa a utilizar a inteligência artificial para gerar imagens de modelo, o que faz com que as campanhas aumentem. Modelos fotográficos, a gente sabe que vai ter uma queda muito grande na demanda de trabalho, porque agora você consegue mudar, criar personagens, fotos, cores. Isso já estava sendo feito há algum tempo, mas agora está em grande quantidade com as empresas maiores, né? Porque isso te dá uma vantagem de velocidade, quando você não precisa gravar, ensaiar, chamar, contratar, e financeiro também. Você consegue colocar uma campanha nas redes, nos locais de vendas com muito mais rapidez. A H&M já fez isso com clones digitais, a Zara não é a primeira, e muitas agências já estão pensando assim, olha, vamos diminuir o nosso casting aqui, porque as demandas vão começar a reduzir, né? Sempre falei para vocês que a questão da saúde vai ser uma das áreas de maior demanda, né, de maior entrada da inteligência artificial. Já falei dessa cápsula aqui, cada vez mais ela está voltando nos noticiários. A China desenvolveu uma cápsula que faz exames no estômago com muito mais rapidez, né? Muito mais rapidez. É uma cápsula com inteligência artificial e com questões de imagem que você engole, espera 8 minutos, quando ela chegar, ela começa a fazer um escaneamento e ela vai pelo corpo todinho e depois ela é eliminada. É uma nova tecnologia. Vocês acham que quando Marie Curie inventou lá o raio-x, quando desenvolveram as tecnologias todas, as pessoas ficavam assustadas no começo, mas depois a gente começa a se acostumar com isso. Então essa cápsula, hoje ela tem um custo de $280, mas a gente sabe que cada vez mais vai ficar barato. E aí você imagina para quem é dessa área, para os profissionais que trabalham com imagem e com diagnóstico, a facilidade que é ter uma transmissão em tempo real de como está a situação do paciente naquele momento. Isso aqui para mim tinha que ser obrigatório. Eu sempre pensei nisso daqui como uma obrigatoriedade, né? O Japão desenvolveu um vaso sanitário inteligente que, enquanto você faz cocô ou faz xixi, ele automaticamente avalia, faz os exames e manda a análise das suas fezes e da sua urina direto para o seu telefone. Cara, se você juntar isso com dados daqui, com dados do dia a dia, você tem uma potência de controle de saúde, de ajustes, de acompanhamento absurdo. Imagina, você não precisa sair de casa, ir no local, fazer exame, levar o material. Claro que isso deve ser caríssimo, mas o dia que chegar eu vou querer um. Para quem trabalha na área ambiental, o Google abriu o código da inteligência artificial que eles utilizam para automatização de relatórios de sustentabilidade. É um playbook baseado em 2 anos de testes internos e promete reduzir o trabalho manual em ciclos de compliance e ESG. Aí você sabe, quem é dessa área sabe o que é, né? Então quem tiver interesse vai atrás dessa informação, porque principalmente ela vai integrar o Gemini com o Notebook LM para extrair, validar e cruzar esses dados. É bem interessante. Eu não entendo muito dessa área, mas eu entendi o processo. Eu acho que vale a pena indicar para quem for dessa área. A Dinamarca saiu na frente e acabou de aprovar uma legislação em que os seus cidadãos, eles têm direitos autorais do seu rosto, da sua voz e do seu corpo. E aí você começa uma briga, então, com os chamados deepfakes. Isso é extremamente necessário, porque as Big Techs vão utilizar esses dados, vão treinar, e isso pode trazer prejuízos. A gente viu recentemente um problema com o Grok, que estava sexualizando e mexendo em imagens de crianças no próprio Twitter, naquele hospício, e isso é muito preocupante.
Alguém precisa legislar sobre os direitos autorais, porque senão vai acontecer o que está acontecendo com as músicas, com filmes em que direitos autorais foram ignorados e está tudo sendo produzido a partir disso. Se eles começarem a usar nossas imagens, nossas vozes e os nossos dados, isso vai ficar um pouquinho complicado, porque você corre o risco de ter exposições de crianças. Tem muita coisa ruim que pode acontecer nesse caminho. Bom, o primeiro laptop sem tela, sem monitor, parece que está chegando, né? É o futuro da computação, segundo esse site chamado This Is Your Planet. Na verdade, ele é um teclado acoplado a um óculos. Como é que isso funcionaria? Vou explicar para vocês o que eu tenho de problema com isso. Esse aqui é o óculos da Meta, aquela outra versão, em que você coloca, eu gravo aqui, eu tenho todas as informações aqui dentro, ele tem áudio, ele toca minhas mensagens aqui dentro. Essas novas versões de óculos, que é esse novo, por exemplo, Meta Glasses, que vem com uma pulseira, tem também algumas outras versões, eu cheguei a ver umas versões lá. O problema disso daqui, esse daqui não tem o texto aqui, Essa nova versão aparece com uma tela linkada aqui. Eu testei acho que da Asus lá, e me deu um pouquinho de dor de cabeça. E aí, assim, os colegas oftalmologistas que precisam começar a pensar nisso, eu não sei, eu entendo que você ter um tablet com um óculos e a imagem tá passando aqui dentro, pra mim é muito perto. Eu tenho problema de vista, né? Eu tenho problema de vista pra perto, mas eu acredito que isso possa danificar. Eu cheguei a escutar alguns comentários de que um óculos tinha machucado umas pessoas que estavam em testes lá no Vale do Silício, mas a tendência agora então é que esses óculos sejam utilizados. Ele já é utilizado em alguns países para poder fazer para guardas de trânsito, a pessoa fica ali na rua. Esse daqui eu consigo fazer isso, né? Esse óculos aqui eu consigo falar assim, olha, tire uma foto desse carro na minha frente, identifica a placa dele, ele identifica e me fala a placa. Se ele tiver integrado com o sistema de segurança pública, ele consegue identificar os dados. Assim como ele também consegue identificar rosto. Eu posso falar assim, tire uma foto e ele vai se acoplar a uma IA e ele identifica a pessoa. Tem até um meme nas redes sociais, uns vídeos nas redes sociais, de um cara que ele vai andando, ele tira a foto, identifica a pessoa, e ele começa a falar com ela, porque a pessoa está passando as informações por aqui, e ela acha que é uma pessoa conhecida. Isso vai ter gente aplicando golpe e horrores. Mas deixa quieto, isso é mais lá pra frente. Primeira IA brasileira saiu do papel. O Brasil deu um passo que muda o jogo da inteligência artificial, o lançamento da soberania do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o governo do Piauí colocam em prática esse modelo de IA em português, treinado aqui no país, funcionando dentro do serviço público. É um projeto lá do Piauí, eu não conheço, eu só vi a notícia aqui, não sei como é que funciona, não é também a minha área de expertise, também não sei quais foram os custos disso, mas entendo que pode ser uma coisa boa, dependendo de como foi feito isso, de quanto foi gasto e de quanto que de água que vai custar isso para a população. Mas, e assim, é uma coisa que é necessária, porque pensa assim, eu não posso ter os dados nacionais rodando lá fora. A gente não pode confiar nessas pessoas, não confie em Big Tech. Essa notícia aqui pra mim é triste. Por enquanto é uma notícia triste. A Meta comprou Humanos. Quem me acompanha sabe que Humanos, eu sou cadelinha do Humanos, eu amo essa inteligência artificial, até porque ela é uma inteligência artificial agentiva. Ela é super cara, mas ela é super potente. Eu tenho bonificação para utilizá-la. E ela foi comprada pela Meta, comprada por muita grana, por coisa que ultrapassou bilhões de dólares. Essa fusão me preocupa um pouco, não porque eu achasse que o pessoal do Manos fosse anjinho, né? Fosse, ai meu Deus, eles estão fazendo isso para o bem da humanidade e tal. Não é isso. Não é isso. É porque numa escala de vilões, o Mark tá lá em cima para mim, de vilões da Big Tech. Então me preocupa muito, uma das ferramentas mais potentes desenvolvidas, com uma utilidade tão grande assim, tava nas mãos, eu acho que eles são de Singapura, e agora ela passa para as mãos da Meta. Eu acho que pior do que isso seria só se ela fosse comprada pelo Kiko dos Foguetes. Então quem me acompanha sabe de quem eu tô falando. Ah, vai mudar alguma coisa? A princípio não. A princípio não. Mas isso me incomoda, porque é bem capaz dela perder totalmente a usabilidade, tá? Essa notícia aqui é uma delícia. Tem um projeto de lei 5990 de 2025 que está tramitando no Congresso para restringir a atuação dos influenciadores que abordarem saúde, saúde mental, psicologia, educação, finanças, direito, segurança, sem formação técnica ou habilitação profissional, com multa de 50 mil por dia. Isso aqui vai ser maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Já foi feito na China, em alguns outros países. Quer falar sobre o assunto?
tenha expertise, mostre que você sabe, tenha formação, porque senão vira uma terra de ninguém. Já é uma terra de ninguém e o impacto que isso tem na população é muito grande. Torcendo muito, não sei de quem é esse projeto, não sei de quem é. Não diz aqui o nome de quem é o projeto, mas eu super apoio. Vamos para as ruas. Proibir influenciador digital de falar essas besteiras. Uma notícia que me assustou um pouquinho, tem pouco mais de 2 dias. Os dados que a gente interage com o chat GPT, eles podem estar à venda na internet, né? Tem uma empresa chamada Profound que ela vende acesso a perguntas que milhões de pessoas fazem para o chat GPT ou para inteligências artificiais como o Gemini e o Claude. Eles estão vendendo isso e isso é para usuários que não sabem personalizar e não sabem bloquear, por isso que é muito importante saber bloquear e personalizar antes de usar. Já tem prompts sendo identificados, por exemplo, sobre perguntas sobre aborto, teste de HIV, status migratórios nos Estados Unidos, traição conjugal, prostituição. Então, assim, o que as pessoas estão utilizando está sendo vendido e isso é muito, muito, muito preocupante. Esses dados são tabulados com informações demográficas, de gênero, faixa etária, nível de renda, localização, e as pessoas cada vez mais estão fornecendo informações para as empresas sem saber que estão fazendo isso. É muito importante que antes de utilizar a inteligência artificial, as pessoas saibam bloquear e saibam o risco que elas estão correndo com as informações que elas colocam ali dentro. Sempre que eu dou treinamento, primeira aula, primeiro momento da primeira aula, bloqueio, segundo, personalização. Se você não sabe fazer bloqueio de informações no chat GPT ou nas outras IAs, procure, vá nas redes sociais, vá no YouTube, como bloquear compartilhamento de dados na IA Gemini. Ele vai te dizer passo a passo. Você precisa bloquear para que os seus dados não sejam enviados, os dados da sua empresa. É muito importante. Segurança sempre. Eu tô há 1 ano falando Educational Health, Digital Health e Wearables. E tem mais uma que eu esqueci. É a tendência para os próximos 2 anos para a utilização de IA. Sabendo disso, o chat GPT tem alguns bloqueios. Bloqueios de segurança quando é saúde, quando é legislação, bloqueios temáticos. Tem várias coisas que você vai conversar com ele ali e ele simplesmente vai virar para você e vai falar assim, eu não posso te dar acesso a isso. A OpenAI lançou o chat GPT Saúde. Isso eu não sei como é que vai funcionar. Tá? Você pode conectar os seus dados médicos, os dados dos seus aplicativos, criar essas estruturas. Você consegue trabalhar isso em parceria com os profissionais de saúde. Eu preciso entender ainda como ele vai funcionar para emitir alguma opinião. Mas entendendo que eles perceberam que isso é um nicho de mercado muito grande e eles vão ganhar dinheiro. Ah, Eduardo, mas aí porque tem que ser médico. Meu amor, o CFM tá preocupado com quem escorregou ali, sei lá o quê, quem caiu, bateu com a cabeça. Não tô vendo ninguém preocupado com isso, ninguém preocupado. Não só da medicina, da enfermagem, da psicologia, eu não vejo conselho profissional de saúde discutindo a introdução da IA nas práticas profissionais e como a gente vai ser atropelado. Atropelado. Eu imagino que a psicologia vai ser... Daqui a 2 anos ela vai ser atropelada da atenção básica, porque já estão desenvolvendo tecnologia para isso. Enfermagem, gente, eu vi, deixa quieto. Enfermagem, fiquem atentos, porque tem rede de farmácia querendo substituir atendimento de enfermagem por consulta de IA. Quando isso for lançado, não digam que eu não avisei. Wearables, 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 wearables. Tem um vídeo meu no Instagram em que eu explico as minhas loucuras com esse anelzinho aqui. Isso aqui chama-se Ring, Samsung Ring. E ele faz a medição de todos os meus dados de saúde. Agora você pode medir o seu estresse em alguns minutos só dentro de casa. É um novo teste de saliva que vai medir o seu cortisol em 20 minutos. E aí você pode juntar isso com tudo que você imagina de tecnologia. Mas, gente, se a gente tem, né, o cortisol, que ele é o hormônio ligado ao estresse, ele vai variar ao longo do dia. A gente tem medições de estresse que são feitas aqui. Esse aqui tem uma medição de estresse, mas ele é feito por outros sinais e sintomas. Você pode acoplar isso a um processo maior, integrar tudo isso na inteligência artificial e criar no GPT Health, entendeu? Imagina se eu pego o GPT Health, que vai ser lançado, e coloco os dados do meu anel, os dados desse aparelho de cortisol, tudo que eu tiver ali dentro, e aí eu consigo ter um relatório diário fantástico de condições de saúde. Ah, mas por que isso vai melhorar? Por que seria interessante fazer isso? Vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo
Ontem, eu monitoro meu sono todos os dias. E eu identifiquei que ontem eu tive uma noite de sono horrorosa. De anteontem pra ontem. Então eu acordei com o meu corpo cansado. Tinha um monte de coisa pra fazer na minha agenda. Minha agendinha tá aqui. Eu uso agendinha ainda de papelzinho também. O que eu fiz? Sabendo que eu tive uma noite ruim, com pouca recuperação, eu ajustei a minha agenda para não fazer algo que demandasse muitas questões cognitivas e pesadas, não ia corrigir trabalho e tal. Resolvi fazer outras coisas mais leves que eram passíveis de serem modificadas por conta da resposta fisiológica que eu estava mensurando no meu no meu anel. Se você juntar isso com tudo que você tem de informação, você consegue ter melhores dias sabendo como seu corpo tá. Isso não é achismo, isso é dado transformado em informação. São sinais e sintomas fisiológicos acoplados em algumas tecnologias que conseguem te dar. Ah, Eduardo, mas no meu caso eu não conseguiria mexer em nada. Tudo bem, se você não consegue mexer na sua agenda, mas sabendo que assim, isso não é. Sabe quando você acorda com aquela sensação de mal-estar e você fica assim, hoje eu não tô legal? Você não tá legal porque o seu corpo não tá descansado. Você tem essa sensação, mas agora você tem os números para provar isso através dos wearables. São essas as notícias que eu salvei desses últimos dias. Eu não prometo fazer toda semana porque é muito cansativo e eu tenho muita coisa pra fazer, mas eu ainda tô de férias. Mas quando começarem a aparecer notícias novas, eu vou lançando e vou colocando aqui pra vocês. Se você tiver alguma notícia, alguma novidade, pode me mandar por DM, porque eu adoro. Curta, comenta, compartilha, dá um like aqui. Não serve pra muita coisa não, mas me manda mensagem de qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, que a gente pode conversar mais.